A identidade batismal e as ações que brotam da nossa inserção em Cristo. Algo que a gente vem, até pegando o final aí da última colocação, nós vivemos um tempo de muita incerteza, um tempo em que não há referência. Então, apesar de toda a tecnologia, apesar de toda a evolução, apesar de todo o conforto, se nós formos colocar, como nós vivemos hoje no tempo de Jesus, nós temos um conforto enorme, né? Então, apesar de todo acesso à saúde, tem problema, mas nós temos um acesso à saúde, a transporte, né? A locomoção que não se tinha há um tempo atrás, não precisa ser tanto tempo assim. Então, o ser humano ele tem acesso à comunicação nesses últimos 20 anos, que era impensável há 50 anos atrás. Então nós temos coisas hoje que há 40, 50 anos eram impensáveis. Então o ser humano tem hoje um conforto, uma possibilidade, por exemplo, de conhecimento que não se tinha antes. Então, o que está acontecendo hoje? Como lá em Gênesis, a ânsia do conhecer, lembra que o fruto lá é que dava conhecimento do bem e do mal. A gente fica muito no bem e do mal e esquece a palavra conhecimento. Então o ser humano tem acesso a muito conhecimento, porém está vazio, não sabe quem é, não tem referencial mais em si mesmo. Qual é a maior epidemia? Não é o coronavírus. O nosso século é a depressão. Qual é a maior epidemia? Suicídio. Qual a maior epidemia? Hoje a pessoa tem uma capacidade imensa de se fechar, e com internet e dinheiro, ela não precisa ver absolutamente ninguém. Ninguém. Coisa que era impensável antes. Ela não precisa ver ninguém. As guerras hoje, começando da Ucrânia, não é muito por território, mas é poder e por aí vai. Então nós estamos vivendo uma crise de identidade. Quando a gente fala assim, primeira parte, masculino, feminino, ideologia de gênero, também, mas eu acho que a identidade em todos os ramos e em tudo quanto é perspectiva. O que é ser católico? O que é ser batizado? O que é ser crismado? O que é ser homem? O que é ser mulher? O que é ser estudante? O que é ser profissional? O que é um médico profissional, um advogado que é verdadeiramente profissional? O que é ter ética? Não adianta dar código de ética se a pessoa não tem convicção de quem ela é. Certo? Então esse é o panorama que nós estamos. Então o que vamos fazer? Vamos entrar em desespero? Não adianta, né? Desespero não é. Agora, sonhar com uma potência também não adianta. Então nós temos que trabalhar a nós mesmos em primeiro lugar, tá? E a base da nossa vivência cristã é a identidade batismal. E depois vai virar a identidade, vai se ampliando numa identidade crismal da confirmação e uma identidade eucaristizada, como vai dizer São Justino, né? Quer dizer, essa é a nossa identidade. E às vezes a gente está preocupado com tanta coisa que a gente esquece aquilo que é o essencial. Essencial vem de éssere. Éssere é ser. Então a gente está esquecendo quem a gente é. E às vezes a gente está se vendendo a nossa própria existência
a nosso próprio ser, tentando conseguir algo que não vai dar certo. A gente tem que buscar aquilo que a gente é. Então, falando em identidade batismal, 2 momentos aqui a gente vai trabalhar. Primeiro, o ser, e depois aquilo que é as ações que brotam da nossa inserção em Cristo. O fazer que brota do ser. Então, às vezes, nós nos perdemos porque a gente se fixa no ser, no fazer, e a gente esquece que o fazer brota de um ser. E esse ser nos é dado pela graça de Deus. Uma frase de São Paulo na 1 Coríntios 15 deve ficar claro: eu sou o que eu sou pela graça de Deus. Nós deveríamos falar isso. Em Gálatas 2:20 vai falar a mesma coisa. Não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. Então a primazia é essa graça batismal que nos transforma. E é a partir dela que nós podemos verdadeiramente evangelizar. E aí dar frutos. E esse evangelizar começa com aquela velha frase, o testemunho. Então o testemunho tem que brotar do ser. Certo? Tá? Então, em primeiro lugar, Mateus 3:17. 13 a 17, da Galileia foi Jesus ao Jordão ter com João, a fim de ser batizado por ele. João recusava-se: eu devo ser batizado por ti, tu vens a mim? Mas Jesus respondeu: deixa por agora, pois convém que cumpramos a justiça completa. Então João cedeu. Depois que Jesus foi batizado, saiu logo da água. Eis que dos céus se abriram, viu descer sobre ele, em forma de pombo, o Espírito de Deus, e do céu baixou uma voz: eis meu filho muito amado, em quem eu coloco a minha afeição. Quais são as características do batismo de Jesus? Que Jesus vem não para ser santificado, mas para santificar as águas. Quais são as características do batismo de Jesus que a gente pode aplicar para nós? Primeiro, cumprir toda a justiça. O que é cumprir toda a justiça que João Batista não queria batizá-lo? É assumir a própria humanidade. Então, cumprir toda a justiça é: eu sou ser humano. Jesus está falando isso. Eu sou ser humano, então eu tenho que levar isso até o fim, que vai ser a paixão. O batismo é o prenúncio do que vai ser o batismo de sangue dele na cruz. Então, primeira coisa para nós assumirmos o nosso batismo é assumir quem a gente é. É assumirmos quem somos. Nós somos seres humanos. Sem esse alicerce, graça não é mágica, graça não é varinha de fada, nem varinha de condão, nem varinha de Harry Potter. Então nós temos um problema, que às vezes a gente vê a graça de Deus como mágica, e a graça não é mágica. Tem que começar a ser humano. Por isso a catequese, por isso a evangelização. Sem evangelização não tem abertura para a graça de Deus. Agora não é é o ensino, é a graça, mas eu vou trabalhando os dois juntos. Eu vou trabalhando a abertura, ensino, a palavra, ide por todo mundo, tá? Evangelizai, e depois batizai e tornai eles discípulos. Então, aquilo que está em Mateus 28:20 é fundamental. Então, a evangelização é para que a palavra de Deus possa abrir o nosso coração para que a graça possa agir. Primeiro ponto. Segundo, ele veio para santificar as águas. Quando eu estou falando assim, mas a primazia é da graça de Deus. Então, em primeiro lugar, é a graça. Mas a graça pressupõe a natureza como velho adágio. Então, nós temos que trabalhar a natureza, mas a primazia da graça. Efésios 2:8, por graça que vós sois salvos. Tá? Terceiro ponto.
esses céus que se abriram. Então a ligação nossa com Deus é pela porta dos sacramentos, que é o batismo. O que está acontecendo? Nós estamos desprezando aquilo que é o essencial. O braço de São Francisco Xavier, lá na Igreja de Jesus em Roma, está incorrupto, porque ele batizou milhares de pessoas. E ele, não fiz a leitura do dia dele, ele fala: eu gostaria de ir nas grandes universidades de Paris para chacoalhar as pessoas. Olha quanto se perdem porque não tem o batismo. Então nós não podemos desprezar a realidade sacramental. Deus pode salvar pela lei natural, a graça pode agir de outra maneira, tudo bem, mas nós não podemos desprezar aquilo que é o sacramento do batismo e a importância que ele tem na salvação das pessoas. Então, tomar cuidado para não valorizar certas coisas e esquecer disto. Porque, volto no que eu estava falando, nós temos uma estrutura hoje muito grande, uma liberdade muito grande, e às vezes a gente se encanta com aquilo que é externo e a gente esquece aquilo que é o principal. Como numa casa em que nós éramos pobres, viviam tão bem, todo mundo era harmonioso, aquela coisa toda. Começou a ter dinheiro, cada um começou a pensar em si, aquela coisa toda. E às vezes a gente está passando por isso. A gente está esquecendo aquilo que era o essencial na evangelização, e é Mateus 20, 19 e 20, 28, 19 e 20, e ele tem que pregar a palavra, mas tem que batizar. O batismo, ele é essencial, tá? Então não é algo periférico, não é como o mundo protestante vai falar, é a manifestação da minha vontade de aceitar Jesus. Não, para nós católicos o batismo é a transformação da pessoa pela graça de Deus, ponto, certo? Tá? E aí a manifestação da Trindade, quer dizer, o céu se abrir, a voz do Pai e o Espírito Santo, é a manifestação do amor de Deus por cada um de nós. E esse amor de Deus é concreto na dimensão sacramental. Tá bom? Claro que tudo isso tem prenúncio, lá desde o Espírito parava sobre as águas em Gênesis 1, 2. A questão, o que é o dilúvio, né? Qual que é a razão da água no dilúvio? Não é matar as pessoas, é acabar com o pecado, tá? E o sinal final é a pomba que traz a oliveira, quer dizer, o sinal da unção, e aí próprio prenúncio do que seria o Espírito Santo na vida daqueles que são batizados. E enfim, em Êxodo 14, a travessia do mar. O que é o... Por isso que na vigília pascal é obrigatória essa leitura. O que é a travessia do mar? É sair da escravidão e da idolatria. E é outra característica do mundo hoje: haja idolatria, haja absolutização daquilo que é visível, tá? Eles atravessam pelo mar e vão para o deserto. E qual é a razão de ir para o deserto? A lei, onde vai ser revelado a lei, a vontade de Deus. Sem passar pela água, não tem lei que se efetive. Ninguém consegue cumprir a lei se não for pela graça de Deus. Parece que a gente esqueceu isso. Tá? Então eu estava falando aqui na última de rigorismo, tem puritanismo, tem moralismo, tem um monte de ismo hoje, né? E esses ismos todos, e o laxismo junto, esses ismos todos é o quê? A tentativa do ser humano salvar-se por si mesmo. Essa é a característica. Então, nós temos que passar pelas águas para ir até a lei. A lei não pode vir antes. E ainda passa 40 anos no deserto para aprender a se purificar da idolatria. E a frase de Deus é clara:
vocês não podem entrar na terra com a cabeça que vem do Egito, senão vocês vão fazer a mesma coisa que estavam lá, que faziam lá, ou que fizeram com vocês, tá? Esse sacramento do batismo, ele tem efeito sobre nós. Então, o Catecismo da Igreja Católica, no 1262, 1262, vai dizer, claro, a purificação dos pecados, o novo nascimento do Espírito Santo, ser filho de Deus. Mais importante, purificação dos pecados e filho de Deus, é o E. Tem gente que valoriza o ser filho de Deus, tem gente que valoriza a purificação dos pecados. É o E. Os dois são importantes. E é o equilíbrio dos dois que nos torna cristãos. Tá? Nós somos. Não adianta falar, o importante. É os dois. Você não pode ser filho de Deus com pecado. E também não dá para purificar pecado e eu quero viver. Não. Você tem que ser a vínculo. O batismo cria vínculo com Deus. Tá? Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 37. Ao ouvir essas coisas, ao discurso de Pedro, ficaram compungidos no íntimo, arrependidos, e indagaram a Pedro e os demais apóstolos: o que devemos fazer, irmãos? Pedro lhes respondeu: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, esse arrependimento, que nada mais é o arrependimento dos pecados, mas é o desejo de estar em Deus. Parece que às vezes a gente quer o arrependimento dos pecados, mas não quer muito estar em Deus, ou quer estar em Deus, mas não quer arrepender muito dos pecados. Então isso não dá, quer dizer, uma coisa depende da outra. Então, depois de falar todo aquele discurso, tem o Pentecostes, o povo é atraído pelo barulho, esse Jesus que vós crucificaram, assim que Pedro fala. Vocês estão vendo aqui o cumprimento da profecia de Joel 3, o povo vê tudo isso, certo? O que nós devemos fazer? Então, o que nós devemos fazer? Não é construir salão paroquial, não é que não seja importante, tá? Não é ter estrutura, não é que não seja importante, nós estamos dentro de uma estrutura, tá? Não é fazer festa, é ótimo festa, é bom ter dinheiro, mas o essencial, vocês vão, me desculpa, mas vocês vão ouvir muita palavra essencial aqui, tá? Desculpa, mas vai ser assim, porque não tem como, tá? Porque é o que nós estamos padecendo hoje. O essencial é o batismo, é o arrepender-se, que a palavra de Deus, ela suscita o arrependimento, essa necessidade de Deus, e aí, quando o ser humano vai, Deus vem com a graça, e aí é a dimensão sacramental. Ficou claro? Tá? João 3, versículo 4, Nicodemo perguntou: como pode um homem renascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no seio de sua mãe e nascer pela segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não renascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino dos céus de Deus. O batismo, o Catecismo 265, não somente purifica de todos os pecados, como faz também o neófito, aquele que é feito de novo, uma nova criatura, um filho adotivo de Deus, um participante da natureza divina, membro de Cristo, cordeiro com ele e templo do Espírito Santo. Então nós vamos pegar esse renascer de novo. E o que é renascer de novo, ser filho de Deus? Então nós vamos pegar essas características que o Catecismo fala, uma a uma, e vamos pensar sobre elas, tá? Então o Catecismo fala: nós somos nova criatura, 2 Coríntios 5,17. Todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura, passou o que era velho, eis que se fez novo. Aparentemente a pessoa não muda nada quando é batizada. Essa mudança é a nova criatura. O que é a nova criatura? É um novo modo de pensar, é um novo modo de ver a vida,
é um novo modo de agir. Então a nova criatura é dentro. Lembrar que o primeiro pecado, ele não é o problema a árvore, nem o fruto, e nem a serpente. Qual que é o problema? É Eva decidir. O problema vem de dentro, o problema nunca vem de fora. Ela decidiu, né? Então a nossa decisão, a nova criatura é um novo modo de ver a vida, um novo modo de se portar, um novo modo de agir, que nasce pela graça de Deus, a graça batismal, tá? Então não é cirurgia plástica o batismo, ele é transformação interior, tá? Segundo efeito do batismo, filhos adotivos de Deus, Gálatas 4:4. Mas quando veio a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, que nasceu de uma mulher, e nasceu submetido à lei, a fim de remir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a sua adoção. A prova de que sois filhos de Deus, enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba Pai. Já não és escravo, mas filho, e se és filho, então também herdeiro por Deus. Primeiro, somos filhos adotivos, tradução, somos filhos no Filho. O que a filiação traz? O que é uma filiação? Filiação é vínculo. Então, aquele vínculo que foi quebrado em Cristo Jesus pelo batismo, ele é feito e agora de forma definitiva. Então nós somos vinculados com o próprio Deus. E no versículo 7 essa frase interessante: já não sois escravos, mas filhos, e se filhos, herdeiros. O escravo, ele tem dono. O escravo, ele é dominado. E em João, no Evangelho, já vai dizer que a escravidão é o pecado. Então a marca de ser filho de Deus é ser livre. A liberdade que foi perdida lá no primeiro pecado, ela é restabelecida pelo batismo. Então nós somos filhos de Deus livres. Então toda a comunidade, toda a estrutura paroquial, toda a estrutura diocesana é para criar pessoas livres, é ensinar a pessoa a ser livre, é ensinar ela a tomar decisões por Deus. Então esse é o nosso objetivo, porque a gente não está criando uma caterva de escravo. Todo idólatra é escravo, todo idólatra é escravo. Então nós somos filhos livres e devemos criar pessoas livres. Por isso não deve ter no coração do cristão nem querer ser escravo, mas também não querer escravizar ninguém, tá? O nosso desejo é tornar as pessoas livres. Então, nova criatura, filhos adotivos de Deus, é tudo a nossa essência, participantes da natureza divina. 2 Pedro 1:4. Por elas, as promessas, temos entrado na posse das maiores e preciosas promessas, a fim de tornar-vos, por esse meio, participantes da natureza divina, subtraindo-vos a corrupção que a concupiscência gerou no mundo. O Papa Bento, que antes era o cardeal Ratzinger, ele escreveu um livro sobre o catecismo. Ele vai falar o quê? Ser participante da natureza divina é a razão do nosso viver e é o fio condutor do catecismo da Igreja Católica. Vamos pensar se você tivesse tudo na vida, todo o amor imaginado, tudo. Se não for para participar da natureza divina, tudo vira
água. Tudo desmorona. O participar em Deus é porque nós nascemos e porque nós somos concebidos. E isso não é com relação a um humano ou a outro. Todo ser humano nasceu para participar da natureza divina. Lembra lá em Gênesis, a gente gosta muito da árvore do conhecimento do bem e do mal, da serpente em cima, aquela coisa toda, né? Então a gente fica muito fixado nisso. Só que a gente esquece da outra árvore, que depois os padres da igreja vão relacioná-la com a cruz, que é a árvore da vida. A árvore da vida, que é a cruz, ela nos dá a participação na vida divina. Esse é o maior bem da nossa vida. Da nossa vida. Então vamos lá. Nova criatura, filho adotivo de Deus, participar da natureza divina e aí membros de Cristo. 1 Coríntios 6,15. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei então os membros de Cristo, farei membros de uma prostituta? De modo algum. Então nós somos o corpo de Cristo, como na 1 Coríntios 12 vai ser falado isso o tempo todo. Então esse está junto, está preso a Cristo, fazer parte dele é outra razão do sacramento do batismo. Gente, nós estamos falando do sacramento do batismo, tudo isso é consequência dele, tá? Co-herdeiros de Cristo, Romanos 8,17. E se filhos, também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, é nosso irmão, contanto que soframos com ele, para que também com ele sejamos glorificados. Então, a herança é a terra, não a terra prometida, mas o novo céu e a nova terra de Apocalipse 6:22. Religião, gente, não existe para a teologia da prosperidade aqui. Não é que a gente não tem que estar bem aqui, mas religião não é para que a gente ficar rico. Religião não é para a gente se dar bem nesta vida. A função da religião é a partir daqui vida eterna, a partir daqui vida eterna, a partir daqui vida eterna. Não é que a gente vai esquecer da vida aqui, mas é o amor que se vive aqui, vai ser em plenitude a vida eterna. Parou de falar de ser co-herdeiro de Cristo, de ser herdeiro de Deus. Herdeiro do quê? Herdeiro da vida eterna. O que vocês acham que é que herança? Qual herança vai ser? O que? Terra? Casa? Carro? A herança é a vida eterna, que começa aqui e tem a sua eternidade. A gente está esquecendo no processo. Você vai falar de qualquer coisa, sempre o referencial vai ser isso. Sempre vai ser isso. Tá? Templos do Espírito Santo, 1 Coríntios 6,19. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, o qual recebeste de Deus, e que por isso mesmo já vos pertenceis, porque foste comprados por grande preço. Glorificai, pois, a Deus com o vosso corpo. Então, outra característica de ser batizado: Deus mora em nós. Deus mora em nós. Santa Teresa escreve, a grande obra de Teresa é Castelo Interior. Castelo Interior é saber que Deus está dentro e não fora. Castelo Interior é saber que nós somos imagem e semelhança de Deus, conforme Gênesis 1, 26 e 27. Então é aquilo que são Santo Agostinho: procurei em todo lugar, estava dentro de mim. Então Deus está em nós, e a gente precisa encontrar esse Deus em nós. Incorporados à igreja, aí 1 Coríntios 12, 13, nós somos aí corpo de Cristo. Então, como membros de Cristo e juntos corpo. Então, outra característica que vai dar depois é unidade na diversidade, porque o corpo é isso. Não é um membro só, mas são vários membros. Mas não é cada membro um lado, não um corpo destroçado.
é um corpo de membros que vivem em harmonia, tá? Outra característica, caráter indelével. Então, o selo de Deus, nós pertencemos a Deus, né? E por fim, Romanos 6:4, que é a leitura do Novo Testamento fora o Evangelho da Vigília Pascal. Então, a igreja escolhe essa, por quê? Porque se formos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, que foi crucificado com Ele, o velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não servamos o pecado como escravos. Portanto, quem morreu está justificado do pecado. Se morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele. Havia uma palavra antiga chamada mortificação, e a gente identifica a mortificação muitas vezes com sofrimento e se sangrar o tempo todo. Mortificação é essa prática de, conforme também está em Gálatas 2:20, eu estou crucificado para o mundo está crucificado para mim. O cristão tem um óculos que ele vê tudo como realidade transitória e como morte, mas não no sentido de que, então eu vou ficar indiferente a tudo, aí estaria pecando. É sempre o cristão olha aquilo que é eterno, presente naquilo que é o passageiro. E quando a gente fala isso, não é só as grandes coisas da vida. Jesus ensina a teologia do copo d'água. Até no copo d'água há transcendência. Então, essa é outra característica. Então, vamos recapitular. Filhos de Deus, mortos para o pecado, nova criatura, co-herdeiro de Cristo, a vida eterna, a terra é lá, que começa aqui. Então, somos corpo de Cristo, unidade e diversidade. Nesse equilíbrio todo, nós somos chamados a viver. Tudo isso é belo? É. Mas como que eu sei que eu estou vivendo isso? Está cheio de gente por aí que se coloca como o santo, aquele que é perfeito, ou aquele que vai transformar o mundo, ou aquele que é o mensageiro da salvação da humanidade. Mas como que a gente sabe que um profeta é falso? Jesus já coloca o lobo em pele de cordeiro, né? Então nós podemos ter lobos que se transvestem de cordeiro. São Paulo vai dizer do anjo de luz, e que pode parecer, mas no final está por trás está Satã. Essa essência se manifesta em obras, se manifesta em práticas de justiça, em obra da graça, e em Gálatas 5, em fruto do Espírito. Então, é isso que vai mostrar que nós somos batizados. Lembrar lá do sacramento do crisma, do odor de Cristo, é o testemunho. Ninguém precisa de uma placa na cabeça para falar, eu sou batizado e crismado. É a minha vida que tem que demonstrar isso. Mas olha o ponto que nós estamos falando aqui. Primeiro essência, para depois manifestar essa essência. Não tenta viver isso por si. Você tem que lembrar sempre, eu sou o que sou pela graça de Deus. É a graça que vai fazer com que nós tenhamos uma vivência batismal. E para mostrar essa vivência, vamos pegar aquilo que é João 15, não vamos ler tudo, mas eu vou pegar, todo mundo aqui conhece aquilo que é a parábola da videira de João 15, certo? Lembram? Tá? Então, quem tiver Bíblia ou que tiver acesso veja, mas eu quero pegar, fazer uma leitura aqui um pouco diferente, uma leitura a partir do tema que nós estamos vivendo. Primeira coisa,
somos ramos e devemos permanecer para produzir fruto. Então o versículo 5 vai dizer, Jesus diz, eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Jesus não fala, sem mim muitas coisas vocês não vão poder fazer. Sem mim quase tudo vocês não vão poder fazer. Sem mim nada. Ou a gente toma posse desse nada, ou nós vamos ter muito problema na vida. Mas não se preocupa, porque quando você, pelo orgulho, ou eu, ou nós, ou todo mundo, pensarmos que como ramo a gente pode viver fora, Deus vai vir para podar e para colocar nós no devido lugar. Tá? Mas o ponto essencial é esse. Estar na videira é estar na graça. E a seiva, né? A seiva que qualquer planta tem. Então, estar na videira, nós precisamos dessa seiva. A seiva é a graça de Deus. Sem isso, gente, esquece o resto. Tá? O pai é o agricultor, Jesus é a videira. Então, eu sou a videira e o meu pai é o agricultor. Somos criaturas e não podemos ser autossuficientes. Versículo 2b. Todo ramo que não der fruto, ele o cortará. Então, fruto não é opção. Fruto é a razão do nosso viver. Ah, mas a pessoa está lá, ela não pode falar nada. Não interessa. A existência dela e eu lidar com a fragilidade é fruto. Cada um foi escolhido para dar um tipo de fruto. E, conforme também está em Efésios 2, Deus de antemão deixou uma estrada de boas obras para a gente cumprir. A tua estrada de boas obras é tua e de mais ninguém. Então, pela graça batismal, você é chamada a dar fruto. Então, não tem como não dar fruto, entende? Quem está na graça de Deus vai dar fruto. 5b, porque sem mim nada podeis fazer. Versículo 6. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, como o ramo. Ele secará e é onde juntado e lançado no fogo queimado. Sem fruto, não tem razão de viver. Então, nós vamos ser queimados. E quando você queima ramo, não sobra nada. Tá? Versículo 4. Ramo unido, pó de purificação. Ou um B aí. Todo ramo que não der fruto em mim, ele o cortará, certo? Mas aquele que está em mim, podará todo o que der fruto, para que produza mais fruto. Faça uma análise hoje, quando você estiver para dormir, a hora que você encostar a cabeça no travesseiro. Faça um elenco dos 3 principais sofrimentos da tua vida. Perda de um parente, pecado, sabe? Até o pecado, Santa Teresa tem uma frase que é até escandalosa: o pecado é a nossa fonte a maior fonte de autoconhecimento, né? Dor, doença, todo mundo tem uma estrada de sofrimento imensa, tá? Você seria quem você é hoje sem esse sofrimento? Não. Tá? O sofrimento é consequência do pecado? Pode ser e pode não ser. A gente vai saber? Não. Não. O livro do Jó inteiro é escrito em torno disso. A poda, gente, em grego é katairo. Katairo é purificar. Então, essa poda é purificar a videira. E a purificação que acontece no nosso estado de São Paulo, todo agosto, se poda a videira para ela poder dar fruto. Então, a purificação existe para que dê mais fruto ainda. Então está lá o salmista: lavradores lavraram meu dorso. O sofrimento, a solidão, a tristeza, tudo isso é poda que Deus faz para que a gente dê mais fruto ainda. É pegar a espada e
laminar ela para que ela corte cada vez mais. A poda faz parte do processo de dar fruto. Ah, mas eu não queria sofrer, como uma certa igreja se diz cristã fala, pare de sofrer. Quem não quer me seguir, quem quer me seguir, renuncia a si, então só que ele siga, vai fazer o quê? Não tem como. Não tem como escapar da poda. Certo? Então, a poda faz parte do processo. E essa purificação acontece também pela palavra. Vós já estáis puro pela palavra que eu vos tenho anunciado. Então, a palavra de Deus, ela é uma companheira a vida inteira para nos purificar. Conforme Hebreus 4, a espada da palavra, ela vai cortando até chegar no cerne, ela mostra quem a gente é. Então, a palavra de Deus não é só, eu vou me preparar para falar para alguém. A palavra de Deus tem que falar em primeiro lugar para você. E não, mas eu não vou usar isso hoje, não interessa. Ela existe para fazer você crescer. Sem palavra de Deus, não tem crescimento. Não tem. Tá? Providência. Se permaneceres em mim e minha palavra permanecer em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Por quê? Porque estamos unidos à videira. Sabe qual é a maior bem de tudo que pedir será feito? É porque você está unido a Deus. Então a providência mostra que a gente está unido a Deus. A graça nos faz dar fruto. Versículo 4: permanecer em mim e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Assim também vós não podeis dar fruto, se não permaneceres em mim, porque sem mim nada podeis fazer. Então, estar na graça é que produz fruto, tá? A graça dá fruto. E qual é o fruto da graça? É o amor. Pega qualquer obra, como nós vamos ver aqui depois, qualquer obra é amor. Toda obra é amor. Toda. Tá? Nisso é glorificado meu Pai, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. O dar fruto é o que Deus quer de nós. Mas repito, gente, se você nasceu para ser macieira, não sonhe em dar pera. E se você é uma jaqueira, não sonhe em dar cereja. Você vai dar jaca mesmo, sabe? Então, para de invejar a grama do vizinho. O que é que você foi chamada a dar fruto? Minha mãe, eu e a minha irmã, ela queria de qualquer modo que a gente fosse para tocar instrumento. Não adianta, gente. Não vai. Mas eu fui para uma vereda, minha irmã foi para outra, e a gente produz fruto de acordo com a nossa natureza. Esse autoconhecimento é fundamental para viver a vocação de batizado. Então é uma graça. Santa Teresa tinha uma frase que ela falava: mais vale um dia de autoconhecimento que uma vida inteira de oração. Tá? Como o Pai me ama, assim também eu vos amo. Perseverai e permanecei no meu amor. Esse é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos amo. Tá? E aí, por fim, esse amor, ele se perfila em obras de misericórdia. Então vamos pegar algumas passagens. Eu podia falar das obras aqui a partir do catecismo, mas vamos falar a partir da Sagrada Escritura. Isaías 58:6. Sabei qual é o jejum que aprecio, diz o Senhor: é romper cadeias injustas, desatar as cordas do jugo, mandar embora livre os oprimidos, é quebrar toda espécie de jugo, é repartir seu alimento com o esfomeado, dar abrigo aos infelizes sem asilo, vestir os maltrapilhos, em lugar de desviar de seus semelhantes. Hebreus 13:3. Lembrai-vos dos encarcerados, como se vós mesmos estivesseis presos com eles, e dos maltratados, como se habitasseis no mesmo corpo que eles. Catecismo 2.447. Instruir, aconselhar, consolar,
confortar. São obras de misericórdia espirituais, como perdoar, suportar com paciência. As corporais, como dar de comer quem tem fome, albergar quem não tem teto, vestir os nus, visitar os doentes e os presos, sepultar os mortos. Mateus 25, o que Deus vai perguntar lá no fim do mundo? Vinde benditos do meu Pai, tomai posse. Tomar posse é tomar posse da herança, do reino que vos está preparado desde o fim do mundo. Porque se vi com fome me desse comer, tive sede me desse beber, era peregrino me acolheste, nu e me vestiste, enfermo e fosse visitar, estava na prisão e vieste a mim. Entre esses gestos, a esmola dada ao pobre é um dos principais testemunhos da caridade fraterna e também da prática da justiça que agrada a Deus. Quem tiver 2 túnicas, Lucas 3:11, com quem não tem nenhuma, aí quem tem mantimento faça o mesmo. Mas repara, gente, isso tem que brotar da graça de Deus. Lembra lá do Evangelho de Mateus 6. Não façais como os hipócritas, que dão esmola na ponta das praças, para ser visto pelos homens. Então você pode criar uma estrutura caritativa enorme. Se não tem graça de Deus ali, aquela obra caritativa não vai cumprir a maior missão que ela tem. Qual é? Fazer com que aquela pessoa encontre a Deus. Eu estive com fome. Por quê? Nós podemos ter várias estruturas de ensino, várias estruturas disso, daquilo, se não leva ou não brota da graça de Deus, não vale nada. Porque se coloca no lugar do pobre, daquele hipócrita lá. A pessoa pega o celular, dá a esmola, tira a foto. E imagine, você está lá, estrupiado, passando fome, passando frio. Você precisa daquilo. Mas você vê a pessoa fazendo aquilo com você. Como que você se sentiria? Qual é a palavra? Humilhado, mas tem uma palavra pior ainda. Qual é? Usado. Oi? Usado. Essa obra, gente, não vem da graça de Deus. Por quê? Vamos agora entrar no coração de quem faz isso? O que a pessoa quer fazendo isso? Ser amado. Promover. Ela quer se autopromover. Ela quer aplauso. Ela quer ser idolatrada. Claro que quer ser amada do jeito pior possível. Certo? Então, isso é uma obra que aparentemente é da graça de Deus, mas não é. É isso que é uma obra da carne. Porque é uma obra que aponta para mim, para o meu egoísmo, para a minha fragilidade. Olha como eu sou bom. Então, esse tipo de critério começa a ser discutível. Qual é a vocação batismal que você vive?